tenho certeza que você almeja a prosperidade na sua vida. Afinal de contas, como que nós podemos viver na matéria se nós não temos prosperidade? Pois é, existem algumas chaves para que você consiga desbloquear a prosperidade na sua vida, a abundância. Eu estou falando sim de questões materiais, questões manifestas aqui neste mundo dual, mas que não é aquilo que você pensa. Porque a primeira coisa que vem na mente, geralmente, é sobre mentalidade. Eu preciso mentalizar e visualizar aquilo que eu tanto almejo, fazer lá um quadro com todas as figuras e frases motivacionais e todo aquele esquema, né, que muitas pessoas fazem e que tá tudo bem. Isso é um primeiro passo, porque o reforço visual, quando você quer muito alguma coisa e ela é física, ela é material, como um carro, um apartamento, uma casa, um instrumento novo, um livro, enfim, qualquer coisa material que você almeja, é interessante a gente ter o reforço visual. Então, sim, esse primeiro passo funciona, mas o que eu tenho para te falar, infelizmente, é que só isso não vai funcionar. E como eu ando vendo nos comentários aqui dos nossos vídeos e também por mensagens que vocês me enviam no direct, nas outras redes, eu resolvi trazer aqui para vocês alguns códigos herméticos, cabalísticos, para que vocês entendam um pouco melhor sobre essa dita prosperidade e como que vocês podem realmente trazer isso para a vida de vocês. Então, independente da sua crença, da sua filosofia ou do seu ideal que você almeja alcançar, ou que você tem de crenças, todos nós temos alguns pontinhos a serem melhorados quando o assunto é a manifestação. Porque, afinal de contas, essa é uma das maiores artes que nós podemos realizar aqui, enquanto seres humanos encarnados. Lembre-se, você vive aqui. Então, a primeira questão é você tomar uma decisão, né? Porque muitos buscam o caminho espiritual e buscam a felicidade acima de tudo, que é a maior das buscas do ser humano. A felicidade, a liberdade e todas essas questões primordiais que mexem profundamente com a gente, tenho certeza que mexe com você, essas são as questões que norteiam todos os nossos atos. E aí, se nós estamos focados em conquistar essa felicidade maior, nós devemos realmente assumir essa responsabilidade, este compromisso, porque de outra forma, se nós tivermos objetivos, sejam materiais ou não, maiores do que a própria busca pela felicidade, que é algo individual e necessário para todos nós, nós acabamos colocando tudo isso acima da nossa própria busca individual. Então, você teve um chamado espiritual, você teve um despertar de consciência, lembra-te de tudo isso, lembra daquilo que te move, lembra daquilo que faz a tua vida realmente ter um sentido, porque isso é o que vai nortear, em primeiro lugar, essa tua busca, para que depois disso você consiga aplicar essas chaves e aí então vai fazer mais sentido. E eu queria trazer aqui um exemplo real para contextualizar uma pessoa aqui que segue o nosso canal já há 3 anos, que está engajada nos conteúdos e que realmente faz o bem, como ela mesma comenta aqui, né? Nesse mês que eu havia marcado há meses atrás para ser um mês glorioso, ou seja, ela mentalizou, visualizou, ela fez todo o exercício, né, mental e se programou para isso. Foi um dos piores que eu estou passando. Sem recursos, meu carro está quebrado na oficina e nem dinheiro para pagar o mecânico eu tenho. Dou sempre o meu melhor, sou amoroso e generoso com todos, mas sinto que existem energias nesta casa que estão me bloqueando. O que posso fazer? Me ajude, Yuri, por favor. Olha só, quando nós estamos nessa vibração, nesse padrão vibracional, veja que existe uma questão externa, sim, mas também a gente precisa entender que nem só de amor e generosidade com os outros que a gente consegue manifestar aquilo que nós precisamos. Você não tem como ser generoso com o outro, estender a mão para o próximo, se você não é autossuficiente, se você não consegue lidar com a sua própria vida. Como que um cego vai ajudar alguma outra pessoa a olhar, né, o mundo, o horizonte? Não tem como. Então, nós precisamos entender primeiro aonde nós estamos falhando. E se você é muito generoso, sinto lhe dizer, mas a Kabbalah nos traz, inclusive, 2 pilares. Um deles é benevolência, o outro é rigor, é disciplina. Então, enquanto o pilar da direita é benevolência, o pilar da esquerda
é um pilar de disciplina. É um pilar que restringe, que dá limites. É um pilar que nos coloca no nosso eixo. Por quê? Se não há ordem, não há como você focar as energias em um ponto único para manifestar, para ter a prosperidade. Então esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é você analisar o seu ambiente, as pessoas que estão à sua volta, sua casa, né, as circunstâncias, o seu ambiente de trabalho, tudo isso que está em volta de você. E na medida do possível, você entender o que é seu e o que não é. Então faz esse exercício, separa aquilo que é teu daquilo que é externo. E num movimento muito estoico, né, como o grande imperador Marco Aurélio nos ensinava, você deve ter uma reação condizente com a realidade que você consegue atuar. Ou seja, se vai chover ou dar sol, você não tem como atuar sobre isso, então não se preocupe com isso. Mas como você vai reagir se chover ou der sol na sua vida, se der um acidente, nesse caso, né, do nosso querido irmão aqui, que está passando essa dificuldade, deu um acidente de carro, ele não tem como reagir àquilo, o carro está no mecânico, enfim, quebrou, aconteceu, mas a gente precisa ter o pensamento de precaução. Porque a precaução vai nos trazer não uma soberba, não, né, aquele movimento de querer tudo para si, de uma gula para tentar acumular recursos infinitamente, mas ter o mínimo de precaução. Né? Você conseguir realmente sustentar a sua vida, a vida que você leva, sustentar as coisas que você conquistou, mas que acabam sendo um empecilho na sua vida muitas vezes. Então veja que a conquista material, ela também nos provoca a dar sustento para ela. Então reflete nas coisas que você tem, nas suas conquistas materiais e entenda que tudo isso demanda sustento. Você precisa trocar as peças do seu carro, você precisa dar manutenção para a sua casa, para o seu apartamento, para o seu quintal, para, enfim, às vezes a gente se emociona, né, com cachorrinhos, gatinhos, com animaizinhos e acaba pegando vários pets e quantos que a gente vê, né, abandonados por aí, porque as pessoas não dão sustento para as coisas que elas têm. E dentro da nossa sociedade a gente vê tudo como se fosse descartável, como se fosse passageiro ao extremo do desapego, né? Muitos pregam desapego, mas estão apegados em sempre ter e sempre ter algo novo, né? Não dando sustento, então, para aquilo que eles estavam germinando. E eu volto aqui às origens. Por quê? Como um bom hermetista, nós devemos olhar para a natureza. A natureza é uma das grandes professoras que você vai ter no seu caminho. Então, olhe como a natureza recicla os seus próprios recursos. A água, os nutrientes, a própria luz que é absorvida pelas plantas, elas por sua vez crescem e os animais comem as plantas, os outros animais seguem o ciclo da cadeia alimentar e por aí vai. Então veja que a natureza é muito próspera. Então, saindo deste ponto de vitimismo, deste ponto já muito difícil de contornar, nós devemos olhar antes de acontecer isso daí. Né? Se você está indo nesse rumo, você não está sustentando aquilo que você tem. Você precisa elevar um pouquinho mais essa tua vibração para dar esse sustento, para ter essa permissão também, porque não é só para você. E aí está uma segunda ou terceira ou quarta chave aqui, né, que nós estamos falando justamente, que é a permissão. Você é uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus, ok, muito bonito, todos somos únicos, mas dentro da nossa individualidade nós temos um papel a cumprir. E aí entra muito sobre o propósito, né? Que a gente fala sobre propósito, sobre missão de vida, mas eu te pergunto, você sabe mesmo para que você está aqui? Você sabe, tem o teu propósito claro aqui na vida? Porque se a gente tem o propósito claro, nós temos algo que é a vontade, é algo que é muito maior do que desejos. E essa vontade maior norteia
justamente as nossas escolhas, norteia aquilo que a gente faz ou deixa de fazer com os recursos que nós temos. Então, dentro do espectro de recursos que todos nós temos, o que você pode aproveitar para multiplicar um pouquinho mais essa tua vontade, esse teu propósito? Se você usa os recursos naturais para multiplicar a sua energia, né, vital, ou a sua energia de manifestação dentro do seu propósito, você está cumprindo com o seu papel. Olha que maravilha! Você está fazendo a sua obra divina para ajudar não só a si mesmo, mas para manifestar a tua vontade única neste universo, que vai ajudar todo mundo, que vai ajudar muitas e muitas pessoas que você nem imagina. Então, cada detalhe importa dentro de uma graduação um pouco maior, né? Quando a gente já está um pouco mais assim aflorado no caminho espiritual, desperto em consciência, aí a gente precisa olhar cada passo, cada ação, para que isso possa ser um movimento único, rumo ao único, né? Porque o único, o uno é a beleza, é o bom, o belo, o verdadeiro, como diria Platão, e essa bondade superior fornece. Ela nos dá as bênçãos que a gente precisa para cumprir com essa missão. Compreende o que eu estou falando? Isso aqui já é um pouco mais avançado dentro de um nível alquímico, de alquimia interior, dessa obra de você transmutar de dentro para fora. Mas se você está entendendo, comenta aqui embaixo. Se você não está entendendo e chegou até aqui também, comenta aqui embaixo, porque aí a gente vai adaptando aqui os nossos vídeos e eu posso explicar mais detalhes em outros. Mas voltando aqui ao nosso foco do vídeo, nós já falamos sobre a vontade, nós já falamos sobre a permissão, nós já falamos sobre ser generoso demais e às vezes faltar um pouco desse rigor, já falamos sobre várias e várias chaves, mas eu deixei para o final justamente uma das chaves mais profundas dessa manifestação da prosperidade, que é justamente você ter os códigos, ter as chaves iniciáticas corretas. Por quê? Não adianta só você visualizar, não adianta só você entoar um mantra que você lá fez para ter a prosperidade, ou números mágicos, né? O pessoal também cai nessa, de manifestação da prosperidade, ou enfim, ficar rezando para que os céus te deem isso. Porque o bom alquimista sabe da fórmula. Ore como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. Então a grande chave é você saber aonde trabalhar, quando trabalhar, né, para manifestar este propósito maior, porque aí sim você vai ganhar, receber essas bênçãos divinas na sua vida, naturalmente. É como um processo natural. Quando não é natural, quando é forçado, aquilo tende a criar tensões, resistências. E essas resistências, às vezes, são muito belas, né? É uma Ferrari, é uma casa lá não sei aonde, enfim. São conquistas materiais, mas isso exige energia para que você dê sustento a tudo isso e aquilo vai acabar te tirando do teu próprio propósito. Então veja que a prosperidade, ela é uma bênção que precisa ser recebida conforme o nosso mérito, conforme a nossa permissão, inclusive acima do mérito. Porque às vezes você tem o mérito, você se esforça, é generoso, é bondoso, mas não tem a permissão. Se você tivesse o recurso, você talvez não teria a sabedoria para utilizar ele. Talvez você se perderia no caminho com coisas muito brilhantes, com coisas muito sedutoras. Então é importante que você tenha esse nível de consciência. Porque quando você tiver esse nível de consciência, aí nós estamos falando em ultrapassar as próprias fórmulas, né, de hábitos para ser milionário, para prosperar, códigos e não sei o que. Funciona, como eu falei antes, em certo ponto funciona, mas em um ponto maior é isso que nós estamos falando. Estou falando aqui lições herméticas para a vida, não para um momento que você vai fazer, vai cansar, vai esquecer.
É algo para você levar para a vida mesmo, para todas as áreas. Bom, eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Se você entendeu ela, comenta aqui a sua opinião sobre a prosperidade, sobre essa manifestação. Comenta aqui também o que você almeja manifestar, porque isso, além de firmar a sua vontade, de ficar mais claro para você, também ajuda a gente a crescer aqui no canal. E também compartilhe esse vídeo, porque isso é muito importante para que outras pessoas também tenham essas chaves universais. Como eu falei antes, cada um entende no momento certo aquilo que deve entender. Então, que os lábios da sabedoria se abram aos ouvidos do teu entendimento. Um forte abraço, meu querido alquimista, nos vemos muito em breve.